Assinala-se hoje o Dia Nacional do Bombeiro, por isso, neste jornal, abrimos espaço ao debate para perceber as dificuldades dos bombeiros, dificuldades financeiras, nomeadamente também as questões do financiamento e do estatuto, e por isso são nossos convidados para debatermos este tema Sérgio Carvalho, Presidente do Sindicato dos Bombeiros Profissionais, e também Rui Silva, Presidente dos Bombeiros Voluntários, a quem agradeço desde já a presença neste jornal. Começo por si, Rui Silva, e por olharmos as principais dificuldades dos bombeiros, neste caso dos bombeiros voluntários, e pelo que sei, muitos destes problemas também se jogam a nível do financiamento nesta altura. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, é um problema que neste momento está numa fase de aprovação de um novo modelo de financiamento dos corpos de bombeiros. Ainda hoje foi debatido, ontem foi debatido na Assembleia da República esse mesmo modelo, que está numa fase final e que está a recolher, digamos, as últimas achegas para posterior publicação e digamos, os corpos de bombeiros passarem a ter, finalmente, um modelo atual. Se me pergunta... Mas que fica aquém daquilo que eram as vossas expectativas, olhando para aquilo que foram os gastos no último ano? Bom, os gastos de um corpo de bombeiros são elevadíssimos. O orçamento do corpo de bombeiros não pode estar dependente se vamos ter um verão muito ativo ou pouco ativo, se vamos ter muitas intervenções ou poucas intervenções. Eu penso que foi esse a base do novo modelo de financiamento. Se me perguntar neste momento se vai resolver os problemas das associações que estão efetivamente com grandes dificuldades económicas, eu não lhe sei responder com exatidão, mas acredito que não o irá fazer, uma vez que temos uma aplicação que vai acontecer ainda durante o próximo ano. Estará ainda, com certeza, aquém para poder aliviar as dificuldades que neste momento tem, porque o passivo é grande. Eu espero que as associações que têm uma representação através da Confederação das Associações e Corpos de Bombeiros Portugueses, que tem tido um papel até mais ativo que a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários ou a própria Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, tenha sabido discutir este problema para que não voltemos nos próximos tempos a tratar o mesmo assunto. Eu espero que o tenham feito, porque isto vai se refletir na qualidade do serviço e na qualidade de vida dos bombeiros, que são bombeiros enquanto prestam um serviço, mas depois são cidadãos e chefes de família no restante período de tempo. E isso é que me preocupa seriamente. Ora, falamos aí dos bombeiros voluntários, mas a Sérgio Carvalho, boa noite também. Boa noite. No que diz respeito aos bombeiros profissionais, estes problemas também se colocam, ou seja, as questões do financiamento, antes de irmos ao estatuto, que também é outra preocupação vossa, as questões do financiamento são também um problema, nomeadamente com a questão dos sapadores e dos bombeiros municipais, com esta ligação às autarquias. Exatamente, é uma realidade que nós convivemos há vários anos. Eu tenho aqui uma notícia nossa de 14 de março de 2005, onde realçávamos o facto de estarmos dependentes de 3 tutelas, 3 ministérios, o Ministério da Administração Interna, a Administração Local e a Administração Pública, e que inviabilizava a progressão e ingressos nas carreiras, e ao mesmo tempo, por facto de nós pertencemos às autarquias, o Estado não financiar as câmaras que têm bombeiros, sapadores e municipais, não pode financiar os corpos de bombeiros, não pode financiar o Estado dentro do Estado, e por esse facto estas câmaras eram penalizadas só por terem bombeiros profissionais, que é o nosso caso. Contestamos isso já há vários anos e entende o nosso sindicato e a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, também à qual eu pertenço, que o Estado devia... para todos os bombeiros a nível nacional, todas as corporações deviam estar definido o seu financiamento, os valores deviam ser bem claros e não estarmos dependentes todos os anos de apoios ou de supostos mecenas ou mecenatos. Isso não é a realidade do socorro. Porque há incapacidade também das autarquias ou a capacidade é diferente de autarquia para autarquia? Exatamente. Temos a lei atual, é bem clara, e as câmaras estão obrigadas às medidas impostas pelo próprio Governo, que até resultam do próprio memorando da Troika. E se têm que obedecer a determinados rácios de gastos, como é que elas depois vão poder, no caso até das associações humanitárias de bombeiros, está a falar da lei dos compromissos, nomeadamente. Exatamente, como é que elas vão depois poder suportar os valores que lhes estão agora a solicitar. E aquelas que têm sapadores municipais, como é que se pode pedir a essas câmaras que financiem também os corpos de bombeiros voluntários do seu município, quando também tem um corpo de bombeiro profissional e que o Estado não financia. E
esta luta de anos que nós temos tido para que haja uma definição concreta acaba por pôr em causa todo o socorro e toda esta orgânica. Mas há negociações nesse sentido, ou seja, vão reunir até ainda no início do mês de junho, novamente com a Secretaria de Estado, para tentar resolver algumas destas questões. Nós vamos reunir terça-feira com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, fomos informados ontem dessa reunião, está interligada com a luta que temos pelo Estatuto Profissional, mas não está dissociado do todo do socorro dos bombeiros nacionais e da importância que todos nós temos para o setor, independentemente do vínculo laboral, se é às associações humanitárias, se é à Força Especial de Bombeiros ou se é aos chapadores ou municipais, mas que o facto de não haver regulamentação para esta atividade, que é uma carreira que não está regulamentada, a maior parte dela, nos cria sérios problemas, como inclusive as próprias apresentações. Isso é um problema geral de todos nós e do reconhecimento de uma carreira de risco. Já lá vamos a essa questão das apresentações. Rui Silva, relativamente aos voluntários, há também aqui uma dinâmica que se tem alterado ao longo dos anos. A força também da situação que se viveu no país, com alguma imigração, há também a falta de bombeiros voluntários, ou seja, assistiram nos últimos anos a muitos colegas abandonarem, de facto, esta missão ao que se tinham proposto? Sim, o bombeiro voluntário é, sobretudo, alguém que vive naquela comunidade local e como todos, sofre efetivamente os problemas do desemprego, da falta de oportunidade, muitas vezes no local onde cresceu e está a viver e, portanto, tem necessidade ou de emigrar ou até digamos, se deslocar dentro do próprio país para zonas onde tem essas oportunidades. E isso é um facto. Mas também não podemos esquecer que aquilo que era o Estatuto Social do Bombeiro também perdeu muitas das regalias, que eu até nem considero regalias, acho que o termo regalias é demasiado forte. Alguma discriminação positiva que existia? Com Exatamente. Nomeadamente as taxas moderadoras. Isenção das taxas moderadoras, a bonificação para efeitos de reforma, por ser considerado, exatamente como as forças policiais e militares, uma profissão de desgaste rápido e perigosa, e portanto tinha uma contagem de 15% para efeitos, que contudo não lhe era dado. O bombeiro teria que descontar esse tempo e pagar esse tempo. Portanto também era uma dávida pouco dada. De qualquer das formas, isenção das taxas moderadoras perdemos em 2011, com este governo. A perda da contagem de tempo perdemos em 2013, com este governo. Portanto, há uma série de incentivos ao voluntariado que se foi perdendo com o tempo. E quando se vem falar hoje, passado 4 anos do início do fim do Estatuto Social do Bombeiro, no cartão social, que curiosamente engloba vários ministérios e várias forças civis, eu diria, e quando falo em forças no sentido de que é necessário falar, é necessário, de certa maneira, pedir às autarquias que colaborem neste sentido, às empresas, e, portanto, iremos ter aqui, com certeza, um diálogo muito mais difícil, porque se não aconteceu com aquilo que era o trabalho do governo, muito mais difícil será juntar toda esta gente. E, portanto, isto contribuiu, de certa forma, para que o abandono pela atividade de bombeiro voluntário se tenha notado cada vez mais. No fundo, é um trabalho de muitos deveres, de muitas obrigações, mas depois não temos nenhum retorno em termos de direitos. Sérgio Carvalho falou há pouco na questão do estatuto e na questão da aposentação, isto porque uma das vossas reivindicações tem a ver com o facto da profissão poder ser considerada uma profissão de desgaste rápido, ou seja, não concorda que os bombeiros sejam obrigados a trabalhar até aos 66 anos, como está estabelecido para a função pública em geral? Para a função pública e para o privado. O facto é que, tal como já disse o Rui Silva, e nós em 2013 fizemos uma conferência de imprensa conjunta entre a APBV e a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, onde alertávamos para o facto de se ter perdido essa bonificação na questão das apresentações, desse reconhecimento, que ia ser um problema grave para os bombeiros. E aqui é transversal, quer aos voluntários, quer aos profissionais, que todos nós usufruíamos dessa possibilidade, que era a antecipação em uma média aí de 5 anos em relação à idade de reforma, muitas das vezes, em que nós pagávamos essa diferença, mas que a entidade patronal, a ocupação de bombeiros, também se via liberta de um elemento já com 60 anos ou 55 anos, já não tinha condições para estar numa frente de fogo ou para andar o dia todo a conduzir uma ambulância no pré-hospitalar. Isto não está a ser reconhecido e um bombeiro que se reforma aos 55 anos, aproveitando a legislação atual da antecipação da reforma,
é penalizado em 0,6 por cada mês de antecipação. Estamos a falar de 7,2% por ano, até aos 66 anos. Isto é impraticável. O que é que vai acontecer? Nos próximos 5 anos, tanto, muitas corporações do nosso país, se tiverem 40 bombeiros profissionais, se calhar 20 estão entre os 50 e 66 anos. E coloca-se em risco o socorro, nesse caso? Exatamente. Eu posso dar o exemplo de Lisboa. Eu tenho 43 anos, dentro de 10 anos estarão no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, no universo de 1.200 homens, 600 homens entre os 50, 55 e 60 anos. Isto é impraticável num setor profissional como o nosso e que tem que ser reconhecida esta especificidade. Mas o que falta? Falta regulamentação. Falta regulamentação, mas falta também entendimento deste governo? Não é só deste falta governo. De diálogo que já vem, de facto... Falta vontade política deste governo, ou seja, falta vontade da Assembleia da República, porque esta lei tem que ser proposta também por um grupo parlamentar, por um partido. Nós temos tido reuniões na Assembleia da República com os vários grupos parlamentares e estão alertados para o problema. Todos dizem, têm razão, estamos sensíveis para a situação, temos pessoas, inclusive, que estão sempre a dizer na comunicação social que nós somos os melhores bombeiros do mundo. Mas nós não queremos ser os melhores bombeiros do mundo, nós queremos ser os bombeiros do mundo mais reconhecidos. E isto não acontece e... para quem está diariamente nas frentes de fogo ou a trabalhar diretamente no socorro com as populações, é muito complicado e não tem condições para prestar um socorro efetivo com estas idades tão avançadas. E todos nós pagamos impostos. Toda a população do país paga impostos para incêndios, de segurança contra incêndios, quer a nível das viaturas, quer a habitação, e todo esse valor vai para o Estado. E o Estado tem a função, mediante a Constituição, de garantir a segurança à população. Garante através das polícias, que são profissionais. Custam em média 700 milhões cada força de segurança. E garante através dos bombeiros, ou o INEM custa 100 milhões, ou então das corporações de bombeiros voluntários ou dos corpos de bombeiros sapadores e municipais, que, tendo um exemplo agora, o DECIF custa 85 milhões. Para 700 milhões, há aqui uma grande diferença. Rui Silva, falamos também, ou aproximamos-nos, nesta altura, de uma segunda fase mais crítica do combate aos incêndios no nosso país, tendo em conta aquilo que aconteceu também em anos anteriores. Está o dispositivo preparado para responder e responder da melhor forma às fases que se avizinham? Bom, o dispositivo não é algo que nasce na época Bravo, nem se altera na época Charlie, nem nas restantes. O dispositivo existe ao longo dos 365 dias do ano e mal seria deste país se estivesse à espera deste dispositivo para responder aos incêndios florestais. Portanto, o dispositivo que existe é sobretudo um dispositivo para ter mobilidade no território nacional, enquanto o resto do efetivo trabalha na sua área de atuação habitual. Portanto, isto é importante dizer isto, não há ninguém que fabrique durante este período bombeiros e viaturas, é o que existe. E, portanto, nós costumamos dizer nunca nenhum incêndio ficou por apagar, seja em que época do ano Mas há um trabalho que deve anteceder estas fases, ou seja, que deve haver um incentivo para que as coisas corram da melhor forma. Com certeza, esse incentivo deveria, por exemplo, começar na prevenção, que não é o nosso pilar, não é o que falha, olhando para os últimos anos. A prevenção falha, com certeza. Há duas formas de mitigar este problema. Um deles é o número de ignições. E isso passa por aplicarmos ao nível da comunidade escolar uma maior valorização da mensagem a passar junto das populações, enfim, das mais variadas formas. E a segunda forma de controlarmos os incêndios florestais, além da redução do número de ignições, é controlarmos aquilo que é o recheio da nossa floresta, digamos, aquilo que alimenta os incêndios. Com certeza que não poderá ser tudo limpo, mas poderá ser ordenado, poderá ser criado caminhos que permitam aos bombeiros chegar junto do incêndio e trabalhar com outras condições. E, portanto, isso é uma coisa que eu espero que agora, mesmo com o quadro de apoio 2020, o Ministério da Agricultura valorize, porque, de certa forma, vai ajudar muito aquilo que é o combate nesta época do ano. Sérgio Carvalho, também para terminarmos, relativamente a este combate aos incêndios e outra questão também que tem a ver com os equipamentos de proteção individual, é também, ou foi, em tempos pelo menos um problema, estará resolvido nesta altura? O que nós temos conhecimento é que há equipamentos que ainda estão neste momento a ser entregues, não estão a ser entregues na sua totalidade, ou falta uma cógula, ou faltam botas, ou outro tipo de equipamentos.
Alguns desses equipamentos não cumprem as últimas normas que foram aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil a nível de segurança, porque os concursos foram abertos antes dessa legislação ser aprovada, o que nos leva a crer que há alguns bombeiros que não estarão com o equipamento total ou mais adequado nas frentes de fogo. Um outro aspecto também, e indo de encontro ao DCIF e ao número de elementos, nós temos neste momento também câmaras, muitas delas com bombeiros profissionais que não abrem recrutas desde 2004, dando o exemplo de Gaia, onde o bombeiro mais novo tem 32 anos. E isto é uma realidade depois que se vai sentir no dia-a-dia ao serviço, porque vão faltar efetivos. E quando é necessário reabrir. Exatamente, quando temos uma fase do DCIF, de Charlie, que vai ter 9.721 homens, pressupõe que neste momento faltam ao efetivo nacional para o socorro quase 10.000 bombeiros, que é o que nós alertamos, sobre aqueles que já estão efetivamente a exercer funções. E para nós isto é muito complicado. Um último ponto muito rápido é, lamentamos o facto de quem vai participar no DCIF e o que está a ser pago aos bombeiros, que sejam 1,87 euros por hora, no caso dos bombeiros voluntários. No caso dos bombeiros municipais, tendo em conta o seu vencimento base, que é de 550 euros, vão oferir 3,12 euros hora, bombeiros municipais que vão pagar os seus impostos e que recebem. E depois temos uma situação muito concreta, que é, foi proposto pelo Governo que as pessoas na zona de Setúbal, presos, possam limpar a floresta. E para eles vai ser pago 2,25 livre de impostos. Não estou a dizer se é muito, se é pouco, é só para as pessoas compararem. Temos falado de números, que como é que isto pode acontecer atualmente quando dizem que nós somos os melhores bombeiros do mundo. E as entidades com responsabilidades, que não é só o sindicato, as instituições, têm que fazer alguma coisa para que isto mude, senão para o ano vamos estar novamente a falar do mesmo. Muito obrigada, Sérgio Carvalho. Ficam essas recomendações, esses alertas também. Muito obrigada, Rui Silva, por ter estado connosco neste jornal. Obrigada aos dois.